Agora, a minha ideia é, eu preciso ter argumentos para ver se Ellen White cria mesmo a terceira pessoa da Trindade, porque aí eu postei argumentos por alto. Agora eu vou mostrar o texto, o livro. Pode passar. Quem pode ler para mim? Só ler os três, depois a gente comenta. São três livros diferentes. Quem pode ler? Pode ler, pode ler. Os eternos dignatários celestes, Deus, Cristo e Espírito Santo. Ok? Está aqui, ó. Essa é a passagem. Manuscrito 145 de 1901. Próximo texto. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, em manuscrito 66, 1899. Próximo texto. O Espírito Santo é uma pessoa, manuscrito 20, 1906. Pode passar. Próximo. O Espírito Santo tem personalidade. Deve ser também uma pessoa divina. 1 Coríntios 2:11. Mas aí manuscrito 20. 1906. Próximo. Pelo poder de Deus, na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sugestão, ou seja, o diabo só pode ser combatido através do poder da terceira pessoa da divindade do Espírito Santo. Só para frisar que ela escreveu isso. Próximo. Cumpre-nos esperar com os três poderes mais altos do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, especial testemunho. Vocês estão vendo que não é um texto só? Só aqui eu citei 6 textos, fora daqueles que a gente já tinha mostrado, dela falando que o Espírito Santo é uma pessoa e é a terceira pessoa da Trindade. Na época, não se usava a palavra Trindade, sim divindade. Pode passar. A grande obra oficial do Espírito Santo é assim distintamente especificada pelo nosso Salvador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Pode pular para baixo. Não, você não, só ele. Pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que virá como não modificada energia, mas na plenitude do poder divino. Ok, pode passar. Desejar de todas as nações. Aí tem uns textos bem interessantes aqui, pode ler. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai, sem o qual o sacrifício de Cristo nenhum proveito teria sido. Só um minutinho. Aqui está dizendo que se o Espírito Santo não descesse, o sacrifício de Cristo não teria valor. Por quê? Eu entendi também que o Espírito Santo era o maior poder que Jesus Cristo tinha acesso. Qual é? Por que sem o Espírito Santo o sacrifício de Cristo não valeria nada? Primeira coisa, Cristo ao vir à Terra, ele era 100% divino, 100% humano. Quando ele assumiu a humanidade, ele quis não exercer uma função de Deus, um pré-requisito de Deus, uma coisa que ele tem, mas ele não exerce, que é a sua onipresença. Tanto que Ellen White, o próprio Cristo, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele vai ter durante a eternidade, diz Ellen White, as marcas nas suas mãos e no seu corpo do sofrimento que ele teve aqui. Ou seja, no decorrer da eternidade, Cristo continuará sendo 100% humano e 100% divino. Por isso, pela parte humana, ele não vai exercer sua onipresença. Quem estaria então no lugar dele, mudando o meu coração e o seu? O Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é a terceira pessoa. E vocês vão ver esse texto daqui a pouco, qual é a função dele. Aí, ao pecado só se podia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade. Pode passar. Disse Jesus a respeito do Espírito: ele o glorificará. O Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração do seu amor. Assim o Espírito haveria de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. Jesus glorificou o Pai e o Espírito Santo glorificaria Jesus. Perceba que para que eu possa glorificar
uma outra pessoa, eu não posso ser a mesma pessoa. Porque eles dizem que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Mas como pode uma pessoa se autoglorificar? Não pode. A passagem bíblica é: eu posso falar do outro, mas eu não posso falar de mim mesmo. Então, Jesus falou do Pai e o Espírito Santo fala de Jesus. É uma cadeia. Pode continuar. A pregação da palavra não terá nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Esse é o único mestre eficaz da verdade. Pode passar. Agora eu quero fazer uma parada aqui. Alguém tem ainda dúvida que Ellen White fala sobre a terceira pessoa da divindade? Viram os textos? Depois vocês vão poder, façam como os berianos, vá para casa, peguem. A internet tem os textos, livros de Ellen White lá. Na internet você tem todos esses livros. Eu peguei tudo isso daí de lá. Tem um site, né, irmão? Traz todos os livros. Isso. Se for o caso, você pega aquele eusouadventista.com.br, que é o meu. Lá você vai ter um link para esse lado dos livros dela. Tem as pregações, a filmagem de hoje, a filmagem de manhã. Outros sermões estão lá. Tem um monte de coisa lá, tem bastante coisa. Só de clipe evangélico que gosta de música, tem mais de 1.400 clipes diferentes. Você vai chegar lá e ver o clipe à vontade. Mas aqui eu queria dizer o seguinte: tem duas pessoas que eu conheço, fizeram um clipe jogado na internet. Quem viu o clipe sabe do que eu estou falando. Clipe não, vídeo. Dizendo que o ministério do Espírito Santo, o ministério dos anjos, é os anjos doarem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma força que vem de Deus e passa para os seres humanos. E dizem que isso é fala de Ellen White. Você vai me desculpar, mas foi uma pesquisa muito pouca. Olha, eles não fizeram pesquisa nenhuma. Porque se você pegar os textos de Ellen White, você vai ter vários dizendo que o Espírito Santo e os anjos são coisas distintas. E outra, não é os anjos que controlam o Espírito Santo, é o contrário. Quem representa Cristo na batalha é o Espírito Santo. O representante do capitão não é os anjos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala bem assim: ó, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. É só você pegar o livro de Atos e começar a ler. Você vai ver que Paulo fala bem assim: eu queria pregar em tal igreja, em tal região. O Espírito Santo não deixa. Aí ele quer para ir para um local na Ásia. O Espírito Santo fala: não, ali não, você vai para outro lugar. E lá está escrito dessa forma. E o Espírito Santo não me permitiu. E o Espírito Santo não permitia isso. Foi o Espírito Santo que deixou fazer isso. Foi o Espírito Santo que pediu para separar fulano. Atos dos Apóstolos, na realidade, poderia ter outro nome: Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo controlando os apóstolos. Tá bom? Mas vamos ver lá se Ellen White divide mesmo. O Espírito Santo é uma coisa, anjos é outra. Vai. Quem pode ler para mim? Anjos de Deus. Pode ler tudo. Anjos de Deus, Pai sob a cena de seu batismo. O Espírito Santo desceu sob a forma de uma pomba e resplandeceu sobre ele. E ficando o povo grandemente admirado, com os olhos fixos dele, ouviu-se do céu a voz do Pai dizendo: Tu és meu filho amado, em quem me compraste. Eu consigo ver 3 pessoas em uma classe de 6. Eu consigo ver Jesus, porque era o batismo dele. Eu consigo ver os anjos que paravam e observavam a cena, porque eles não tinham autoridade para intervir, diz Ellen White. Eu vejo o Espírito Santo que desceu de forma corpórea sobre Jesus, e depois eu escuto a voz do Pai dizendo: Tu és meu filho amado, em quem me compraste. Vejo os 4 seres diferentes. Próxima, pode ir. Por meio do seu Espírito e dos anjos, ministra aos filhos dos homens. Ellen White fala então que por meio de seu Espírito e dos anjos. Então o Espírito Santo não é ministério dos anjos. O Espírito Santo controla o ministério dos anjos. O ministério do Espírito Santo é controlar os anjos. Vocês vão ver daqui a pouco na fala de Ellen White. Pode ir. O poder acompanhante do Espírito Santo é a cooperação dos anjos. E a cooperação. Então, ó, o poder do Espírito Santo e a cooperação dos anjos. 2 coisas.
Pode passar. Os Pode anjos ler. estão ajudando nesta obra e o Espírito Santo está cooperando. Duas forças, um e outro. Pode ir. Todos os espíritos celestes. Só um minutinho. Esse texto é uma bomba para quem quer falar que o Espírito Santo e os anjos é a mesma coisa. Presta atenção nesse texto. Todos os espíritos celestes se acham nesse exército. E mais que os anjos estão nas fileiras. O Espírito Santo. Peraí. E mais que anjos estão. Nessas fileiras. Quem é que está mais nessa fileira além dos O anjos? Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Quem é que vai dirigir a batalha agora nos últimos O tempos? representante do capitão dos exércitos. Que é o Espírito Santo. Jesus Cristo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele fez assim. Quem desce para substituir Jesus Cristo? O Espírito Santo. Quem é que lidera os anjos? O Espírito Santo. Por isso que você vai ver textos falando do Espírito Santo e Jesus, e os anjos e o Espírito Santo, porque a obra dele está junto. Quem controla os anjos aqui na terra é o Espírito Santo. Então, se a gente tivesse só esse texto, já deixaria muito claro isso, tá? Mas eu coloquei os outros para vocês verem que a linguagem direto deixa bem claro que o Espírito Santo é uma coisa, anjos são outra. Os dois trabalham juntos para operar a salvação do ser humano. Pode falar. Quando você vê na igreja essas questões contra o Espírito Santo, eu ficava pensando assim, por que Satanás está tão interessado em atacar a questão do Espírito Santo? Eu estava hoje vendo essa questão que eu não tinha pensado ainda. O Espírito Santo hoje é o agente direto de Cristo aqui na Terra. Eu entendo por que agora que Satanás está lutando contra a questão do Espírito Santo de maneira tão frenética. Porque hoje ele é Cristo aqui na Terra, né? Então a guerra dele hoje aqui na Terra é contra o próprio Espírito Santo. E tem duas questões que eu queria acrescentar. Primeiro, ela imagem fala bem assim: nas igrejas ou congregações ou povos que não conversam sobre o Espírito Santo, ou a ação dele, ela fala que a igreja é uma igreja fria. Mas as igrejas que começam a estudar sobre o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, o que o Espírito Santo... Porque, irmãos, ser batizado nas águas é uma coisa, ser batizado no Espírito é outra coisa totalmente diferente, tá? Deixa eu só fechar essa água e Espírito. Você vir ser batizado nas águas, você disse a todo mundo que você é de Cristo e você está salvo. Aí agora você pode ficar sentado no banco salvo. Agora o batismo do Espírito Santo não é a mesma coisa. O batismo nas águas é uma coisa, o batismo do Espírito é outra. Na vida de Jesus, ele foi batizado nas águas. Quando ele saiu das águas, ele recebeu o quê? Cornélio, como é que foi? Teve os dois batismos ou não? Sim. Você tem várias pessoas lá que eles receberam o batismo nas águas e o batismo do Espírito. Uns receberam o batismo do Espírito antes e depois foram batizados nas águas. O que é o batismo do Espírito, então? Tem um livro fantástico, o Batismo do Espírito Santo, da Casa Publicadora. Fantástico, vocês deveriam pegar. Ou o Seu Amigo Espírito Santo, é outro livro fantástico. O que é o batismo do Espírito Santo? Depois que eu fui batizado nas águas, que o Espírito Santo moveu meu coração para a conversão, aí eu aceito trabalhar para Ele. Aí eu aceito trabalhar para Ele. Aí Ele vem e age em cima de mim. Quem fica no banco sem pregar o Evangelho não precisa do batismo do Espírito Santo. Só precisa do batismo do Espírito Santo para pregar aquele que sai para pregar, que faz trabalho missionário, que vai visitar as pessoas, que está... Você quer ver uma forma do Espírito Santo atuar de uma forma poderosa? Por exemplo, nós temos lá atrás dois senhores de cabelo branquinho. Você quer o Espírito Santo atuar mais neles? Irmãos, é de uma dificuldade danada para eles virem à igreja. Só deles virem à igreja é uma forma que Deus está atuando na vida deles. E está mostrando, é um testemunho. Você imagina que quando ele está vindo para cá, os vizinhos estão olhando para ele, sim ou não? Estão olhando para ele. Então vendo assim, olha, aquele homem naquela idade fazendo aquilo dali. Aí depois vão tentar conversar com ele se tiver bondade, o
carisma, você vê aquela coisa assim de querer ajudar o outro, mesmo na idade orando pelos outros. Aí está o Espírito Santo, pregando o Evangelho de todas as formas. Vamos continuar? Pode ir. Tem alguma pergunta? Deixa lá, eu acho que aqui também tem outra. Pode falar, para você. Eu só queria, antes do senhor ter dito, eu queria ter esse esclarecimento. Porque o batismo do Espírito não é exatamente no momento do batismo das águas. Não, é um evento totalmente diferente. Pode vir antes, como pode vir depois. Mas são dois batismos. Vocês já conheceram pessoas que no dia do batismo, eu tive a oportunidade de ver isso, no dia do batismo da pessoa, ela já entrou com mais 3. Aí eu vi isso. Aí o pastor perguntou, falou para a igreja: irmãos, sabe por que o fulano está entrando aqui e está trazendo as outras 3? Porque ele aceitou a Cristo, começou a pregar, e aqui já está o fruto da obra dele. Ele foi batizado com o Espírito Santo antes de batizar nas águas. Ele já fazia trabalho missionário e trouxe uma família de 3 pessoas. E o inimigo das almas é tão sagaz que a gente pode ver nas religiões pentecostais que eles valorizam muito esse batismo pelo Espírito, e ele é manifesto, ele é visível, as pessoas percebem esse batismo assim, de maneira até mais do que a Cristo. O grande conflito diz que esses movimentos aconteceriam, e após esses movimentos que estão acontecendo em igrejas pentecostais, nós veríamos um grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja adventista. Só que para isso eu e você temos que nos preparar. O que eu falei de manhã? O problema não é a doutrina adventista. O problema somos nós, membros da igreja, que não estamos cumprindo a doutrina adventista. De reforma de saúde, de visitar os pobres. A ADRA é uma vergonha nas igrejas. A ADRA é uma vergonha nas igrejas. Nós chegamos no mutirão de Natal, nós temos que fazer isso. Isso é uma vergonha para nós, para mim e para você. Quer ver uma pergunta? Não me responda, por favor. Não me responda. Mas quantos quilos de alimentos você já trouxe? Quantos quilos de alimentos você vai trazer até o mutirão de Natal? Não precisa me responder mais nada. Tem gente morrendo de fome aí e você está lá jogando comida fora. Tá? Mas por quê? Porque nós não estamos vivendo aquilo que nós pregamos. Simples assim. Pode falar. Na minha ignorância, eu queria entender melhor. O batismo do Espírito Santo é um ato que vai acontecer na vida do cristão, ou é uma forma como uma cerimônia que acontece, a pessoa ser preparada, ou em alguma coisa assim a ver. Tá, então vamos lá. Eu vou contar do pastor. Teve uma história que eu acho muito boa dessa. O pastor Luiz, aquele que faz agora, o Luiz Gonçalves. Eu escutei isso dele, acho maravilhoso, então eu vou contar. Ele juntou os obreiros e falou: nós vamos fazer aqui agora uma campanha de 40 noites pregando. Aí ele virou para os obreiros e falou assim: todos vocês já foram batizados nas águas. Pois bem, o nosso trabalho agora precisa que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Aí virou para os obreiros e falou assim: só recebe o Espírito Santo quem quiser ir pregar, e não pode pular casa nenhuma. Aí um obreiro dele pegou uma região e começou a visitar casa por casa. Quando ele foi olhando na rua, chegou numa casa que era o centro de Macumba. E ele olhou para o centro de Macumba, olhou para o folheto e falou: aí ele pulou e foi embora. Só que veio aquela voz na cabeça dele: se não for a todo mundo, não tem poder. Se você não prega para todo mundo, você não precisa de poder. E foi falando na voz até o final da rua. Quando ele chegou no final da rua, ele falou assim: tá bom, Senhor, vou lá. Aí ele tocou a campainha. Quando ele tocou a campainha, saiu um homem forte, barba quase até a barriga, uma cara feia, e perguntou para ele: o que foi? Aí ele parou e falou assim: ô Senhor, eu vou tomar um sopro no meu nariz. E ele virou e falou assim: olha, irmão, Senhor, nós estamos passando aqui e tal, convidando as pessoas para uma palestra e tal sobre saúde. Aí o homem falou: tá, mas o que você quer? Não, é porque eu estou te convidando para você poder ir lá e tal. Aonde que é? Aí o obreiro falou: Senhor, entrega o meu espírito em tuas mãos. Fechou os olhos e falou bem assim: é lá na igreja de Deus. Aí o homem falou: o que você falou aí? Fala direito que eu não estou entendendo nada.
Aí ele fechou e falou assim: Senhor, é agora. É lá na igreja adventista do 7º dia. Aí ficou silêncio. Daqui o homem perguntou assim: é aquela igreja que tem a tal da escola aí ele terminou de falar sabatina? Ele é. Ah, eu fui lá quando eu era criança. E eu adorava ir naquela escolinha, as professoras amavam aquela escolinha. Se era a igreja adventista, eu vou. Sabe o que ele estava falando? O homem foi e levou sua família, ele mais 3. O homem era o dono do centro de Macumba e era o pai de santo. Forte, grandão, mal encarado. Sentou no fundo da igreja quase todas as 40 noites. Mas antes de fechar as 40 noites, o pastor pregou sobre o batismo. E adivinha quem veio à frente? Os 4. E aí o homem chamou o pastor e falou: pastor, você está vendo aquele duplex lá? Barba branca, forte. É o homem. E foi batizado a família. O que é o batismo do Espírito Santo? É quando eu, membro da igreja, já batizado ou não batizado, estando na igreja, vi uma necessidade. Deus falou no meu coração: vai lá e faça. Se você se levantar e falar fazer, o Espírito Santo te acompanha. E para aquela obra você vai ter o Espírito Santo. Então não é o Espírito Santo para mudança de coração. Esse é o batismo das águas. É o batismo do Espírito Santo para você pregar o Evangelho, para você levar o poder. Os discípulos já eram convertidos ou não? Sim ou não? Sim. Mas Cristo virou para eles e falou o quê? Fiquem em Jerusalém até do alto sejam revestidos de poder. E depois que vocês são revestidos, aí você sai para pregar o Evangelho. Então não é para mudança de coração, é para pregação do Evangelho. Beleza? Deu para entender todo mundo? Podemos avançar? Ok. Essa daqui é uma colocação que o pessoal faz. Eles dizem assim: ah não, o Espírito Santo não tem trono, por isso ele não é Deus. Já ouviram isso? Alguém já? É não, porque na Bíblia não tem o trono do Espírito Santo. Sim, mas para que ele tem que ter trono do Espírito Santo? Quem falou que era necessário ter? Então quer dizer, se não tem um trono em determinada posição, então ele não é Deus? Olha o tamanho do problema que eles arrumam para eles mesmos. Passa para mim, por favor. Em todas essas revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo. Pode ler tudo. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez a os nossos primeiros pais a promessa da redenção. Alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais face a face. Pode passar. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto. Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo 10 preceitos da lei de seu pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Ele lhes foi revelado como anjo de Jeová e o capitão do exército do Senhor, o arcanjo Miguel. Quem não estava aqui de manhã, eu vou fazer a colocação, porque o sermão todo foi para isso. Mostrar que Jesus Cristo é o Deus do Velho Testamento. Foi ele, como aqui está dizendo, que escreveu as tábuas da lei. Foi ele que entregou as tábuas. Foi ele que começou com Adão. Não foi isso? Não foi isso que a gente estudou? Aí eu tenho uma pergunta. Se era Jesus que é o Deus do Velho Testamento, quem foi que Isaías viu? Lá em Isaías capítulo 6, que ele fala assim: viu o trono. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem foi que Isaías viu? Foi o Pai ou foi Jesus? Jesus. Ellen White confirma isso. Pode passar. Olha lá. Ali surgiu ante ele a visão de Jeová sentado em seu trono alto e sublime. Parava serafins a face encoberta em adoração enquanto ministrava perante seu Criador. Passa. Continua para mim. Os serafins habitam na presença de Jesus. Quando Isaías viu
viu a glória de Deus, esse será sempre um efeito sobre a mente humana quando os raios do sol da justiça brilham gloriosamente na alma. À medida que a crescente glória de Cristo é revelada. Quem que Isaías viu sentado sobre o trono? Então eu tenho uma pergunta. No Velho Testamento não tem o trono do Pai, então o Pai não é Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Passa aí, só para a gente entender. Isaías mostra o trono de Jesus, não mostra o trono de Deus. Então Deus, mostra o trono de Jesus, não o trono do Pai. Então o Pai não é Deus, se fosse nessa coisa de tirar. O negócio é que, nesse momento, Cristo assumia o trono e mostrava para os humanos que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Depois Ele veio como criança. Aí o Apocalipse revela o trono do Pai. Por que o trono do Pai? Porque o Filho agora está intercedendo. E o Espírito Santo está onde? Está no céu? Está aqui. Então como é que vai ter trono no céu para Ele? Ele está aqui, a obra dele não é no céu. Aí no final do Apocalipse, lá em Apocalipse 21, 22, se não me engano, fala do trono de Deus e do Cordeiro. Claro, agora é a glorificação do Filho. Por que não tem trono do Espírito Santo? Se você olhar, a passagem diz assim: o trono de Deus e do Cordeiro, e desse trono saiu um rio de água viva que é até os seres humanos. A Bíblia representa a água viva. Quem é a água viva? O Espírito Santo. É Ele que faz a ligação entre o trono de Deus e o ser humano. O Espírito Santo nunca foi a função do Espírito Santo ser adorado por ninguém. Ele nunca solicitou isso. Aí teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: não, a gente não deve adorar o Espírito Santo. Eu falei: mas a Bíblia nunca pediu para você fazer isso, para que você está reclamando disso? Às vezes o pessoal quer achar chifre na cabeça de cavalo, não vai achar. Não vai achar. Quem quer achar, acha tudo. Ellen White falava isso, falava que na Bíblia, nos seus testemunhos, tem ganchos. Quem quiser arrumar desculpas para não seguir a verdade bíblica, ou a verdade como é em Cristo, vai achar. Cuidado, para você não procurar onde não precisa. Trono de Deus, então, é essa explicação.